Boa noite a todos. Então, nesta noite de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos estudar o capítulo 8, item 8, que vai falar para nós da verdadeira pureza, mãos não lavadas. E a Daniele vai fazer o estudo para nós. Para tanto, convido a todos para que fechemos os nossos olhos e que comecemos a nos concentrar, nos entregando em pensamentos à espiritualidade maior, para que possam, a partir deste momento, nos conduzir e nos envolver num clima de harmonia total, de maneira que possamos sentir a presença do nosso anjo amigo e mentor fiel, nos intuindo e nos facilitando a compreensão do estudo aqui proferido, de maneira que possamos, além de compreender, também refletir sobre cada palavra, sobre o contexto, sobre todas as frases proferidas e explicadas, de maneira que possamos analisar a nossa vida, de maneira que possamos observar os fatos que neste momento mais implicam nas nossas questões emocionais, que mais nos afligem, que mais nos levam a questionar a nossa própria existência. Ó Pai bondoso, que possamos verdadeiramente absorver as palavras do Teu Evangelho, que possamos verdadeiramente aproveitar esta encarnação para evoluirmos dia a dia, em todos os contextos, em todas as ocasiões de convivências uns com os outros, que possamos aprender o Teu Evangelho na lida, no amor, na paciência, na tolerância. Nos abençoe, nos envolva e que assim seja. Boa noite, amigos. Mais uma vez estamos aqui, né? Para trazer um pouco daquilo que a gente aprende, um pouco daquilo que a gente estuda, para que vocês aí também participem conosco dessa continuidade, né? Do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, porém, para começar esse estudo, verdadeira pureza, mãos não lavadas, eu vou começar lá pelo Livro dos Espíritos. Por que pelo Livro dos Espíritos? Lá na pergunta 10 e pergunta 11, a gente precisa refletir um pouco sobre o que é a nossa essência, né? O que é a verdadeira essência do ser humano. E por que realmente temos que entender aonde queremos chegar, né? Aonde temos que chegar. Então, lá na pergunta 10 do Livro dos Espíritos, ele começa assim: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Kardec, quando fez essa pergunta, ele queria saber exatamente qual o estágio evolutivo que a gente se encontra para poder entender a Deus, né? Para poder compreender a Deus. Por que isso? Por que a gente junta esses dois ensinamentos? Porque quando nós começamos a deixar um pouco a matéria, nós começamos a ficar um pouco mais espiritualizados. E ficando um pouco mais espiritualizados, nós conseguimos estar um pouco mais próximo, né, do que Deus tem para nós. De entendê-lo, de saber quem é Ele verdadeiramente. Mas aí os espíritos respondem: não, falta-lhe para isso o sentido. Olha o que os espíritos nos respondem, né? Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para isso o sentido. Então, o que falta para nós? O que falta para nós entendermos essa simples frasezinha: mãos não lavadas?
né? Que foi uma crítica feita a Jesus na época dele, porque ele foi fazer a refeição e não lavou as mãos. Só que Kardec, ele é muito sábio. Então, na forma de perguntar, ele começava de um jeito para ele chegar onde realmente ele queria. E aí, lá na pergunta 11, ele fala assim: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Veja que ele começou perguntando se o homem sabe, né, quem é Deus, como compreender essa natureza de Deus. Mas o que ele queria perguntar mesmo era isso: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E aí os espíritos são, sim, categóricos. Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Ou seja, sim, quando a matéria não for mais o peso que é hoje, atualmente, no ser humano. Quando, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Né? Tá bom. Visto que nós vamos chegar, né, nesse patamar, deixa eu achar meu pointer aqui. Nós começamos, então, o estudo depois dessa explicação, e a gente vai entendendo ao longo dele. Disse então os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? E aqui nós vamos abrir um parêntese. Não tem nada a ver o lavar as mãos na época de Jesus com a nossa época atual. Né? Por que a gente fala, mas até lá na época de Jesus tinha que lavar as mãos? Né? A gente brinca que Jesus veio ensinar para a gente algo há mais de 2000 anos que agora está sendo obrigatório. Né? Também. É importante lavar as mãos, é importante estar limpo, é super importante seguir as normas, né, da OMS, mas não era isso. Então, o que eles queriam dizer com isso? Naquela época, na época de Moisés, tinha-se alguns mandamentos mosaicos, né, algumas leis mosaicas, e uma delas era lavar as mãos. Mas não era simplesmente lavar as mãos. Era lavar a mão numa quantidade de vezes, numa ordem específica, numa tigela de material específico, na volta da mão, aonde tinha que lavar como um todo. Por que isso? Tinha-se a pretensão de ser purificado. Então, todas as vezes que se sentava à mesa, tinha que primeiro se purificar, né? Não ser imundo, que era o que eles chamavam naquela época. Ou seja, estar contaminado pelo que passava à sua volta. Tinha até um espaço entre aqueles impuros, né, dito impuros, dos que se diziam puros. Uma das passagens que a gente vai ver isso muito claro é a passagem do bom samaritano, que passou um sacerdote e um levita, né, próximo ao homem caído, e se foram ao longe. O que é isso? O que eles falavam? Tinha uma quantidade de passos para não se contaminar, para não estar impuro, né, com qualquer tipo de homem. E naquela situação, naquela ocasião, o moço caído não podia comunicar, porque ele estava desacordado, machucado, ferido, e existia, além disso tudo, ainda existia a questão do sangue. Então, se tocasse no sangue de um impuro, se tornava também impuro. Né? Então, nesse meio do caminho aí, Jesus vem nos ensinar o quê?
O bom samaritano, né, vendo o homem caído, recolhe-o, coloca em seu cavalo e leva a uma estrebaria, né? Leva a um hotel, sem perguntar quem era ele, como ele ia sobreviver, como ele ia pagar, perguntou nada. Simplesmente tocou no homem, né? Colocou em seu cavalo e levou. E aí a gente vê a questão da pureza, quem era realmente puro e quem não era. Aqueles 2 homens que tinham acabado de sair do templo de Jerusalém, que era o sacerdote e o levita, contado por Jesus, tinham utilizado azeite e vinho para glorificar a Deus, ou seja, para adorar a Deus no templo. Demorava-se muito tempo, muitas horas, para se considerar puro. Então, aqueles homens que passaram por um senhor caído, se tocasse as horas que eles tinham, né, ganhado lá no templo, se perderiam em segundos. Então, o que eles fizeram? Passaram em volta. O samaritano, vendo o homem caído, utilizou-se do vinho e do azeite e passou nas feridas do homem caído. O que Jesus trouxe para nós com essa passagem do bom samaritano? Aonde está a pureza entre aqueles que passaram ao longe do homem caído, ou a pureza naquele homem que utilizou o vinho e o azeite que ele levaria para o templo para ser purificado lá, e ao invés disso ele cuidou do moço, né, do moço caído. É uma análise que nós precisamos fazer hoje, né? Como que nós estamos mostrando a nossa purificação? Como nós estamos tentando ser puros, né? Tentando ser purificados com o conhecimento que estamos buscando. Mas, antes de responder, continuamos com a leitura. Jesus lhes respondeu: por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Jesus respondeu com uma pergunta, né? Vocês violam a tradição de vocês. Porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. Já lá na época de Jesus, Jesus faz uma comparação entre ser puro de coração ou ser puro de corpo, né? Lavar as mãos é um ato externo de purificação. É um ato externo de limpeza. Hoje, para nós, limpezas, né, do coronavírus. E outras doenças que também pegam, né, que também contraímos com as mãos sujas. Né? Várias verminoses vêm por esse motivo. Mas Jesus, naquela época, quis mostrar para a gente o sentido disso. Se existe um mandamento de honrar pai e mãe, e vocês não cumprem, né? É como se fosse assim, como tem coragem de cobrar a limpeza das mãos, que são externas, né? E não fazer aquilo que faz bem ao seu espírito. E não fazer aquilo que te acrescenta moralmente. Como cuidar dos pais, né? Dizer ao seu pai e à sua mãe palavras ultrajantes. Palavras que machucam. Palavras que deveriam ser para elevação, são palavras que corroem, né? que maltratam pai e mãe. Porque podem ser o que for, mas são nossos pais. São espíritos que aceitaram que nós nascêssemos novamente. São espíritos que aceitaram o nosso progresso, né? Partilhar conosco o nosso progresso. Mas ele ainda continua.
E vós outros, no entanto, dizeis, olha só, ele faz uma comparação. Aquele que haja dito a seu pai e a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei. Ainda que depois não honre, nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. O que ele disse? Não adianta nada eu estar a todo momento em um templo, em oração, fazendo toda a minha vida ser voltada a Deus somente e esquecer que existe um pai e uma mãe na minha casa, e muitas vezes dentro do nosso próprio lar, que escravizamos, né? Utilizamos como babás dos nossos filhos, ou até mesmo capachos, né? Porque outro dia desse foi dia dos avós, né? E a gente vê muitas postagens de pessoas realmente gratas à mãe, ao pai, por serem os avós que são, né? Mas algumas postagens vêm com mensagens subliminar, mensagens de que a avó, o vô, eles são símbolos. O que são símbolos? Eles já deram a oportunidade do nascimento aos filhos. Deram essa oportunidade. Qual é a missão deles como avós? Né? O que eu tenho que fazer para minha mãe e meu pai a partir do momento que eu já sou mãe? Então, é essa mensagem que a gente busca nas postagens que nós vemos aí a todo momento. O que eu quero que o meu pai e a minha mãe façam, né? O que eu quis que o meu pai e minha mãe fizessem para os meus filhos quando eram pequenos? O que eu quero hoje? Eu quero o mesmo respeito que eu tenho por eles, eu quero que os meus filhos tenham também por eles. Porque não adianta eu estar aqui, estudar com vocês, entender do Evangelho, saber falar para vocês sobre ele, né? Ou saber falar para qualquer pessoa que me pergunta sobre o Evangelho e chegar na minha casa e ter palavras que machucam os meus pais. Ter palavras que dizem que eles não servem para nada. Porque muitas vezes os nossos atos não precisam ter palavras. Os nossos atos é que dizem quem somos. E é isso que Jesus colocou lá atrás, há mais de 2000 anos. O que adianta vocês seguirem tudo que está, qualquer tipo de ritual dentro do templo, e não serem filhos bondosos, caridosos, generosos para com seus pais? Foi essa a pergunta de Jesus. Mas ele continua. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Me honrar de lábios. Eu vim de uma família católica. A minha família tem o hábito de toda época de quaresma, eles fazem, como é que chama lá? Acho que é jejum. Não é jejum, né? É. E aí, deixam de comer alguma coisa, deixam de beber alguma coisa. Toda a minha família. Carne principalmente, né, Dona Divina? Então, aí deixam de comer carne, deixam de comer chocolate. A última que eu ouvi foi o máximo, né? Deixaram de comer a farinha. Mas tudo bem, cada um tem uma doidura. E aí, nada contra, pessoal. Não estou aqui falando que é proibido. Pelo contrário. Cada um acredita naquilo que é melhor para si, né? Mas aí vamos imaginar o seguinte. Eu dei o exemplo da minha família. Mas vamos pegar uma pessoa qualquer, tá? Sem citar uma específica. E essa mesma pessoa,
ela faz esse jejum, fica 40 dias sem não, vou dar o exemplo mais drástico. Sem bebida alcoólica, certo? Fica 40 dias sem bebida alcoólica, porque carne é muito fácil de ficar sem, né? Mas a bebida alcoólica já é mais viciante. Então, ela fica 40 dias. Dentro desses 40 dias, ela não mudou nada dentro de casa. Nada. Ela continua sendo a pessoa que era, com a brutalidade que tinha, com o nervosismo que tinha. Pelo contrário, ficou mais nervoso ainda, né? Por quê? Porque não tinha a bebida para se controlar. Aí eu pergunto, lá no final da quaresma, lá no final dos 40 dias, o que ela faz no sábado, aleluia? Isso eu estou falando, não estou nominando, mas estou falando de coisas que eu vivo e que eu vejo. A dona Divina disse aqui, toma aquele porre. Para quê, dona Divina? Para matar a vontade, não é? Para tirar aquela quarentena que ficou sem beber. E aí toma aquele porre, maltrata a ele mesmo, né, o seu corpo, porque ele força as suas energias, e maltrata as pessoas que estão à sua volta. Né? Eu sou filha de alcoólatra. Meu pai, graças a Deus, não bebe há mais de 22 anos, mas é alcoólatra. E ele tinha esse hábito. Com 40 dias, ele não bebia. E a gente torcia, fazia festa e falava, agora ele vai, né? 40 dias era bom demais. Só que meu pai ficava apático, triste, não conversava com ninguém, mal-humorado, né? Quando conversava, ninguém suportava. Por quê? Por falta da bebida. E quando voltava machucando todo mundo à sua frente. Porque ele bebia o dia todo, né? O dia todo não. Já de meia-noite para frente ele já bebia, então era noite e dia inteiro, até o domingo. Então começava ali no sábado e ia até o domingo mais tarde. E aí a gente pensa assim, quem que ele maltratava? Mais ele. Mas e a gente? O que ele fazia com a gente? Ele quebrava as nossas esperanças. Porque a esperança que a gente tinha era que ele nunca mais voltasse a beber. Era que ele fosse o pai que ele era antes dele ficar crítico. E aí a gente pensa, é possível sair? Tem mais de 22 anos que ele saiu disso. Tem mais de 22 anos que ele resiste a isso. Não é que ele saiu, é que ele resiste. E nos 2 primeiros anos que ele não bebeu mais, a gente falava para ele assim, pai, né? Nós éramos crianças não, eu tinha meus filhos já pequenos, e um dia o meu filho falou assim, vô, eu prefiro você bêbado. Meu filho, mais velho, tinha 2 anos, quase 3 anos. Eu gosto de você bêbado. Falou assim com ele. E já tinha, né, 2 anos que ele não bebia, e ele ficou assustado na hora. Aí ele abraçou meu filho e falou, não, minto, meu filho tinha 5 anos, o pequeno que tinha 2 e pouquinho. E aí ele falou, não, vovô, eu gosto de você bêbado mesmo, porque você fica mais alegre, né? A gente, como filhos, já tinha falado isso para ele. Pai, o senhor precisa viver, né? Precisa ter um relacionamento com a gente. E a minha mãe falava muito. E ele passou esses 2 anos dessa forma. A partir desse momento que o meu filho falou para ele isso, ele virou outra pessoa. Completamente diferente. A gente tinha até medo dele estar bêbado depois disso. Porque ele chegava e brincava de uma forma que não era conhecido por mim, que era filha, nem pelos outros filhos, sem estar bêbado. Só que uma frase do meu filho modificou toda a estrutura dele. Toda a estrutura. Ou seja, ele viu que não era a bebida que fazia ele ficar feliz. Né? O que fazia ele ficar feliz era o motivo de ser feliz. O motivo de ter uma família, o motivo de ter pessoas que ele gostava.
né? Então, assim, tudo isso faz a gente pensar o que é por dentro. O que meu pai fez? Ele parou de beber e começou a modificar o quê? O interior. É isso que Jesus vem falar para a gente. Nós precisamos limpar lá dentro. Nós precisamos estar livre das mazelas interior, não exterior, né? Mas Jesus continua. A Paty Mel e a Ideilza também. Elas falaram que os pais eram alcoólatras também. Aí a Paty Mel falou assim que o dela desencarnou por causa da bebida. Quando não bebia, ele era um anjo. Mas quando bebia, só por Deus. Paty, eu passei por isso e é uma situação muito ruim, né? Eu tenho imagens do meu pai, imagens muito ruins, por sinal, de quando eu tinha 2 anos de idade. Vendo bebê sem medida e descontroladamente em casa, né? Mas, graças a Deus, cada um tem uma forma de lidar com isso. Isso não me impediu de estar com ele em nenhum momento, né? De forma nenhuma. Fiz o possível e o impossível para que ele entendesse qual era o verdadeiro motivo, né, da vida dele. E uma das coisas eu devo à minha mãe, porque minha mãe, ela é católica, minha mãe. E ela sempre orou muito pelo meu pai. Muito, muito mesmo. Então, assim, quando ele pôde receber, ele recebeu, né? E eu falo que foi as orações dela, não foi as nossas. Nós éramos crianças, né? Eu tinha recém-casado, estava com meus filhos pequenos e estava saindo de casa. Então, assim, eu tinha vontade que o meu pai parasse de beber. Tinha vontade que as coisas mudassem, mas eu estava saindo, né? Então, eu casei com 16 anos. Então, talvez seja um motivo de ter casado com 16 anos. Meu pai bebia muito. Fuga, exatamente, Dona Divina. Fuga. Então, eu não tinha mais aquela vontade de ficar em casa. Quando eu casei, para mim foi um alívio. Só que eu via o sofrimento da minha mãe desde quando eu nasci. Então, eu tenho muitas lembranças, né, que hoje, para mim, não me machucam mais. Me machucavam muito, mas que hoje não me machuca. Sabe por quê? Porque os atos do meu pai hoje, se eu não tivesse lembranças, eu falaria que é mentira o que meu pai fez para trás. Mas as lembranças estão aqui, né? Elas não vão embora. Então, é isso que me fez seguir adiante. Fez enxergar que ele era muito, muito melhor do que a gente via lá atrás. Nossa, hoje meu pai é o Deus que eu tenho aqui na Terra, né? E, pessoal, vou falar um negócio para vocês. Eu não sabia dessa história do pai da Dani. Eu Você conheço o pai ele? da Dani, né? Ele mora em Goiânia. Conheço o pai da Dani. Não tinha a mínima ideia dessa história que a Dani contou aqui. E justamente isso que ela está falando. Quem não sabe dessa história jamais vai acreditar que isso aconteceu. Porque o pai da Dani é uma pessoa fabulosa. Meu pai é meu pai, gente. É o Deusinho que eu tenho aqui. Amo de paixão. Nunca, em hipótese alguma, eu imaginei assim, não, agora eu não estou com raiva dele. Não, pelo contrário. Só que ele se mostrou aquele cristão que muda, né? Ele mostrou que é possível mudar, que é possível ser diferente. E é o que ele é hoje, né? Quem conhece fala que é mentira o que eu passei, o que a gente passou por ele, né? Com ele. Depois, tendo chamado o povo, disse. Isso tudo, Jesus explicando qual é a verdadeira pureza, né? Por um simples fato de não lavar a mão, não lavar as mãos antes da refeição. E aí ele fala assim: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. É o que sai. É aquilo que está dentro, né? Tem até uma passagem na Bíblia, que agora eu não me recordo aonde, mas tem uma passagem que fala, que levou Jesus a falar sobre os sepulcros, né? Porque como era proibido tocar
em algo impuro, não se podia dizer onde estava sendo enterrado, onde estava o corpo de alguém. Não era possível que se chegasse próximo às sepulturas. Como não era possível, o que eles arrumaram? Vamos pintar de branco as sepulturas. E pintava-se de branco, né, deixava ela linda, sem nenhuma sujeira, vista de fora. E aí Jesus vem e fala lindamente, são como sepulcros caiados. O que ele está querendo dizer? Lá dentro está podre por dentro, Dona Divina. Podre, sujo, né, fétido por dentro. E o que ele vem dizer para a gente? Nós temos que ser o contrário disso. É aqui dentro que precisa ser modificado. É o nosso íntimo que precisa estar à mostra. O que está aqui fora é a Dani aqui, né, de cabelinho arrepiado, como diz meu marido, despenteado, né? Mas é a Dani. Estou aqui falando. Mas o que está aqui dentro? O que eu preciso fazer para entrar e visualizar a pureza do meu coração? O que eu preciso fazer para visualizar a pureza da Sandra Langer, né? Da Zuleide? Qual é o meu olho? Então, aquilo que eu vejo no outro é aquilo que eu tenho dentro de mim. Então, muitas vezes acontece, né, a gente vê muito nas redes sociais aí, histórias de pessoas maltratando outras. Um exemplo. E essa outra pessoa sendo maltratada nem percebe que foi maltratada, né? Aí chega um terceiro e fala, olha, se eu fosse você, revidava. Aí a pessoa que foi maltratada, humilhada, olha e fala, ai, por quê? Não fez nada, não. Fez, ela machucou você, ela falou palavras ofensivas, né? E por aí vai. Porque sempre tem um, né? Quem estava vendo o quê? Aonde que estava o coração puro? Quem foi? Chico já dizia que era melhor ele ser ofendido do que ele ser o ofensor. Então, era melhor que viesse a sujeira, era melhor que viesse o tapa, do que o tapa saísse dele. E aí a gente pensa, vamos chegar lá? Claro. Claro que a gente vai chegar. Nós já estamos no caminho. O caminho é exatamente esse. O do conhecimento, né? E não é do conhecimento só sobre um livro. Não. É o autoconhecimento. Porque quando eu me conheço, eu sei até onde eu posso ir, né? Então, eu sei o que me tira do sério. Eu sei o que me tira a paciência, quando eu me conheço. Se eu não me conheço, a gente entra naqueles casos de, se eu for assaltada, eu não sei qual a minha reação. É verdade isso? Se a gente for parar para pensar? Se eu me conheço, eu sei qual é a minha reação. Porque eu me conheço. Eu sei que eu não vou reagir. Isso eu estou falando de mim por já ter passado por isso. Se eu não tivesse passado por isso, eu ia falar a mesma coisa. Porque eu já entendi que eu não preciso reagir. Eu já entendi que algumas coisas nós vamos precisar passar. Vamos ter medo? Vamos, claro. Porque quanto mais a gente prolongar a nossa estadia neste corpo, melhor. Então, é por isso que a gente tem medo. E é natural. É mais do que normal ter medo. E é isso que Jesus quer colocar para a gente. Qual é o nosso grau de pureza para entender no outro aquilo que eu tenho em mim? Aquilo que eu conheço dentro de mim. Mas ainda ele continua. Essas são as coisas que tornam
impuro o homem, ou seja, aquilo que veio de dentro. O comer sem haver lavado as mãos não é o que torna o homem impuro. Por quê? Porque aquilo que eu estou colocando para dentro é indiferente. O nosso corpo, ele tem um mecanismo de saber o que está entrando e o que está saindo. Deus é perfeito, lembrando disso. E se ele é perfeito, ele sabe exatamente, né, qual é o grau de pureza ou impureza física que o nosso corpo suporta. E é isso que ele fala. Então, não é eu comer com as minhas mãos sujas que vai me prejudicar. É eu falar algo sobre o outro que vai me prejudicar. Não tem até a passagem do publicano e o fariseu, né? Onde o fariseu batia no peito e falava que era pecador, que eu não sou como esse outro aí. Eu sou pecador, mas eu não sou como esse outro. Eu faço algumas coisas erradas, mas me perdoa, porque eu não sou como esse outro. Né? Ele elevava a sua voz para que o outro ouvisse que ele estava melhor do que ele. Ele pedia perdão, mas colocando a culpa do outro junto. Olha, é como se fossem filhos. Nós temos filhos, aí a maioria de vocês tem filhos. E sabe, quando a gente chama a atenção de um filho, o outro fala... Aí ele fala, eu fiz porque o outro fez. Né? Eu tenho uma de 9 e um de 22, que fica mais próximo em casa. O de 25 fica muito pouco. Mas o de 22 e o de 9 é a mesma coisa. Igual. Se eu perguntar para de 9 assim, por que você comeu esse leite condensado? Porque o João Pedro abriu. Aí a gente pensa, pera, né? Por que eu fiz o erro? Eu fiz o erro porque o outro fez. Não foi porque eu queria. Não, eu não queria comer o leite condensado todinho, não. Mas o João Pedro abriu e comeu uma colher, eu comei o resto. É assim. Então, Jesus já nos conhecia e sabia qual era o grau de infantilidade do nosso espírito. Ele sabia que aceitar aquela mulher conhecida de má vida, que chegou e lavou os seus pés com suas lágrimas, daria o que falar. Ele sabia disso. Mas Jesus, sábio, né? Espírito puro, que pisou aqui na terra para nos ensinar, usou os nossos exemplos de hoje. O que a gente passa hoje, ele mostrou lá há mais de 2000 anos atrás. Quando aquela mulher veio e enxugou, né, molhou os pés dele, limpou os pés dele com as lágrimas, o que ele viu naquela mulher? Qual foi a sensação de ter o Cristo na frente dela? E ele viu isso. Ele enxergava algo que poderemos um dia chegar a enxergar. Enxergar naquele ofensor. Aí, Dona Divina, só falou uma coisa importante. A Dona Divina falou que vai demorar demais. Vai. Mas o que é uma vida, 2, 10, perto da eternidade, perto daquilo, né, da imortalidade, daquilo que a gente ainda tem para alcançar, daquilo que a gente já alcançou, porque, gente, nós já fomos homens das cavernas, né? Nós já comemos os animais sem dó nem piedade. Eu, 40 anos, 41, não, 40, né? Eu acho que é 40 ainda. Estou fazendo a conta aqui, não, é porque o Matheus, meu filho, fica assim, mãe, você tem 41? Não, 40, é 40, gente, 41 só ano que vem, só no final do ano. Enfim, eu com 40 anos, já matei várias e várias vezes galinha sem dó nem piedade. Passava a faca, a galinha saía correndo e não morria, aquela confusão danada, e mãe correndo para lá e pai correndo para cá, e menino atrás de galinha. Beleza. Porco, já enfiei a faca
achando a coisa mais boa do mundo, caçando o coração, assim, ó. Não, aí a gente não dá agonia hoje? Juro por Deus, gente. Hoje eu não consigo nem ver. Nem ver. Então eu falo assim, olha, se nessa vida, Dona Divina, eu já melhorei muito, porque eu não consigo nem ver. Ver matando, judiando de bichinho, né? Cachorro, gato, qualquer um que seja. Só formiga que ainda não, porque tem umas formigas aqui que eu estou querendo acabar com elas. O Henrique não deixou ainda. Mas assim, ó, a gente já modificou nessa encarnação. Você imagina, Dona Divina? 10 encarnações para frente. Bom, a próxima eu já acho que eu não vou comer carne, porque eu ainda como. A próxima eu acho que eu não vou comer. Talvez, daqui a pouco, talvez nessa encarnação mesmo eu ainda não como. Mas eu ainda como, certo? E aí a gente fala, mas é proibido. Não, não é proibido, de forma nenhuma. O que é proibido é aquilo que eu sinto. Eu sinto hoje que eu não tenho a mínima necessidade de prejudicar um sapo, porque ele entrou na minha casa e eu pôr sal nele e ver ele morrer. Eu não vejo essa necessidade mais. Você que está me escutando, tenho certeza absoluta que já melhorou muito, já saiu disso. Ah, mas eu ainda mato galinha. É a sua evolução. É você que precisa se conhecer. É você que sabe da sua necessidade para matar uma galinha hoje ou não. Você precisa comer ela. Né? Eu até brinquei com a minha filha esse final de semana. Ela falou que... Ai, mãe, mas é muita dó matar a galinha. E ela estava comendo uma coxa de frango, na hora. Aí eu falei, e o que você está comendo aí é o quê? Ai, mas né? Um frango. Eu falei, então, é um frango. Você tem dó dele e está comendo ele? Oi, né? Então, assim, é hipocrisia. É isso que Jesus veio falar para a gente. É hipocrisia a gente falar que tem dó do bicho e está comendo bicho. Né? Se eu posso comer outra coisa, claro. Se eu tenho só aquilo para comer, né? Não vem ao caso. Mas se eu posso escolher... Mas, então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: Sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Olha, veio uma pessoa, né, um dos discípulos lá e falou, mestre, eu sei, né, que você falou isso, mas sabia que eles te escutaram e saíram daqui escandalizados? Aí Jesus, né, sabe como é, o que ele responde? Arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. O que Jesus disse com isso? Se o mais está existindo na nossa vida, que melhoremos esse mais. Sabe qual é o mais? Você usa CD pirata. E aí a gente fala, mas o outro que não é pirata é muito caro. Né? É assim que a gente faz. Pergunta, Henrique? Não, é só uma colocação que eu tenho que fazer que eu achei muito engraçado. A Edilene Cisa falou assim, barata também não mata, eu corro é muito. Eu ri demais. Ah, não, barata eu também não mato, mas eu tenho pavor, né, de barata. Então, assim, eu nem toco no assunto para não correr o risco dela aparecer por aqui. Você vê o tanto que eu não gosto de barata. Mas aí a gente pensa, nesse meio do caminho, o que nós temos de mais para explicar os nossos como? Mas eu faço isso. Mas eu faço, né, é a questão lá do imposto de renda. Imposto de renda a gente tem muito assim, meu contador me perguntou o seguinte, você quer pagar o imposto de renda ou não quer pagar o imposto de renda? Aí a gente fica sem ação, né? Eu não sou contadora, eu sou administradora. Qual é a resposta nessa? Você quer pagar ou não quer? Quem quer pagar alguma coisa?
Ninguém, para começar, né? Eu não gostaria de pagar. Mas, o que é legal? Aí, ano passado, gente, olha só, de um ano para o outro já melhorou bem. Eu falei o seguinte para ele, não quero pagar não, Deus me livre, chega. Já paguei o ano inteiro imposto. Aí, esse ano, a gente já estudou um pouquinho mais, né? Aí eu fiz essa pergunta. Qual é a parte legal? Aí vocês já sabem, né? Tive que pagar o imposto de renda. Mas a gente vai melhorando um pedacinho de cada vez. De um ano para o outro, eu já estou pagando imposto de renda. Estou ferrada se tiver um fiscal aí. O Gildo falou assim que se tiver um fiscal, perdoa, porque agora é o momento que nós estamos... Estou abrindo o coração, abri um monte de coisa aí com vocês não vão fazer isso comigo, não. Mas é assim, gente, pensa, o tanto que a gente acha que é inocente. Nós somos tão inocentes de achar que passar na frente, numa fila de banco, porque eu estou atrasada, é normal. Nós estamos acostumados com isso. Agora, na época de pandemia, então, gente, eu fico sem, assim, ó, me dá batedeira, suador, quando eu falo que eu tenho que ir no banco. Eu demoro uns 3 meses para ir no banco. Mas quando fala, tem que ir naquele determinado banco, chega, dói o estômago. Ah, não, vou caçar confusão de novo, não vai dar certo, sabe? Por que isso? Porque eu me conheço. Eu sei que eu vou ver algumas coisas e não vou gostar. Algumas coisas que a gente sabe que é natural para todo mundo. Né? Passar na frente de um idoso, passar na frente de uma grávida. Ou a grávida passar na frente de todo mundo para fazer um serviço que não é dela. A gente vê isso, não vê? Porque nós falamos aqui, mas tem no ônibus, dentro de um ônibus, tem pessoas que fingem que estão dormindo para não ver que tem uma grávida do lado, em pé. Para não ver que tem um idoso em pé, que está custando se segurar, e finge que está dormindo. E aí, se você for perguntar, qual a resposta? Eu estou cansado, trabalhei o dia inteiro, preciso ir dormindo. Preciso voltar para casa dormindo. Qual é a consequência disso? Cada um tem a sua. Cada um responde por aquilo que faz. Talvez pode ser numa próxima? Pode. Mas as coisas estão muito rápidas. Está acontecendo já. Nós já temos agora coisas que a gente fez errado há 2 anos atrás. Fala, Henrique. A Rosa Maria, o povo hoje está engraçado, né? A Rosa Maria Dias Aquele falou assim, vou ter que retificar a minha declaração. KKKKK. Então, Rosa Maria, pois é, de vez em quando a gente pensa o que a gente fez, né? Um dos meus colaboradores lá falou para mim, a gente estava discutindo essa questão de pureza e eu entrei nessa situação. Porque eu sou assim, eu sou espírita, minha empresa tem um monte de gente misturada, tem um bocado espírita, mas tem um monte de gente misturada. E eu falo de tudo, né? E aí eu vou fazer um estudo desse daqui, eu vou lá e pergunto para eles, o que você acha que é pureza? E vou perguntando, pergunto para um, pergunto para outro, e vai. E aí hoje eu falei, não, a pureza é isso, tal. E eu dei esse exemplo do imposto de renda e dei o exemplo do CD. Aí na hora que eu dei o exemplo do CD, um dos meus colaboradores falou assim, que dia que a gente vai começar a comprar o software sem ser prateado? Aí quase que eu bati nele, né? Lógico. Por quê? Você vai fazer a conta, a empresa quebra. Quebra. Porque é caro. Não tem jeito de usar para todos os computadores. Mas se a gente se apertar, dá para usar num. Né? Mas tem que doer aqui, ó. Tem que doer aqui dentro. E falar, olha, eu vou fazer um esforço para o ano que vem eu começar a mudar. Eu não fiz isso com o imposto de renda? É assim. Ninguém está pedindo para você virar santo de hoje para amanhã. Não. Não. Pelo contrário. Nós temos que virar santo, sim.
santo, esquecendo a parte católica, tá? Santos de evolução. Evoluir. Nós temos que evoluir. Mas tem que ser amanhã? Seria ótimo. Mas não é justo. Não é justo conosco. Nós não estamos preparados ainda para ser santos amanhã. Mas nós estamos preparados, sim, para começar a pensar nessa santidade. Para começar a pensar nessa limpeza interior. Tem pergunta aí? Tem algumas colocações que o pessoal fez, mas vou pegar essa aqui da Cíntia, que ela colocou aqui, ó, pequenas corrupções diárias. Vixe, a Cíntia é a nossa Cíntia aqui do GEB, a Cíntia Souza Fernandes, deve estar com o esposo dela lá, o Franz. Pequenas corrupções diárias. Vixe, toda hora é uma. Infelizmente, o famoso jeitinho brasileiro... E sempre achamos que seremos imunes. Que muitos falaram, a aprendiz espírita falou, teve mais gente que falou, Valquíria, Patimel, muita gente falou, Lucilene, mas assim, isso, eles estão comentando justamente sobre isso, né? Que mais cedo ou mais tarde o que a gente faz acaba voltando. Né? E às vezes nós precisamos aproveitar oportunidades de retificar algumas coisas enquanto é tempo, né? Porque muitas vezes a gente quer consertar alguma coisa lá que aconteceu há 20 anos atrás. Não. Vamos começar o que eu fiz agora, né? O que eu fiz hoje de manhã que eu não precisava ter feito. O que eu falei que eu não precisava ter falado. A forma, a entonação que eu utilizei e não precisava ter usado. Então, Jesus veio mostrar para nós ali, nessa lição, que ele quer que tenhamos olhos de ver, que tenhamos olhos para entender que muitas vezes a pessoa que está nos ofendendo está tão magoada, tão machucada, que ela só está revidando algo que ela recebeu de outro, não foi da gente. Né? E a gente tem a mania de se achar, né? A gente acha no egoísmo, egocentrismo que temos, nós achamos que todo mundo que nos fere é porque é ruim com a gente. E o que eu fiz para essa pessoa? A gente tem isso. O que eu fiz para essa pessoa? Nunca fiz nada. Você não fez para ela. E o que você fez 5 anos atrás com aquela outra que você nem lembra? É a oportunidade que Deus está te dando para que você comece a modificar algo que você nem viu fazer, que na sua infância, né, você fez sem observar que maltratou. E muitas vezes, isso acontece muito dentro dos nossos lares, né, entre os casais. Um fala palavras que ofendem o outro, e aí o outro, ao invés de falar naquele momento, se cala, se retrai, e aquele que ofendeu fala, o que eu fiz? Fiz nada. Me conta aí, que você está bravo. Gente, estou falando por mim. Quantas vezes a gente faz esse tipo de pergunta, e se a gente pensasse um pouquinho, pouca coisa, não precisasse ser muito, a gente veria que foi a gente que causou aquilo, que causou esse desconforto para a pessoa. E aí, ao invés de revidar, ela preferiu se calar. Mas eu quero só complementar com uma mensagem que chama Pureza. E está no livro... Deixa eu ver aqui. Espera aí que eu vou ver aqui o nome do livro, que agora eu já perdi. Eu vou trazer para vocês o nome, que eu esqueci de anotar aqui, não lembro mais, não. Mas o livro, a mensagem fala mais ou menos assim, ó. Estudando a palavra do mestre, essa é de Emmanuel, tá? Emmanuel que escreveu, é um livro de Chico Xavier. Depois eu trago o nome, não vou lembrar agora, não. Mas ele fala assim, bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo, até hoje, não existiu ninguém quanto ele, com tanta pureza na própria alma. Ou seja, não existiu ninguém como Jesus, puro como ele. Ninguém. E o que ele fez? Ele foi ao encontro dos impuros.
Quem somos nós para achar que temos, né, que humilhar, sair de perto daqueles que se dizem de má vida? Mas aí ele complementa, o Emmanuel. Cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via no caminho da vida, para reconhecermos com segurança que, embora na terra, sabia encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. Aqui ele começa a falar palavras lindas, e aí eu quero que vocês prestem atenção em cada uma delas. Ele fala o seguinte: para muita gente, a manjedoura era lugar desprezível. Entretanto, ele via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia materno colo e transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza. Jesus. Para muita gente, Maria de Magdala era mulher sem qualquer valor, pela condição de obsidiada em que se mostrava na vida pública. No entanto, ele via Deus naquele coração feminino, ralado de sofrimento, e converteu-a em mensageira da celeste ressurreição. Não foi a mãe de Jesus, não foi Pedro, foi Maria de Magdala que viu Jesus ressuscitado pela primeira vez. Então, Jesus enxergava isso. Para muita gente, Simão Pedro era homem rude e inconstante, indigno de maior consideração. Contudo, ele via Deus no espírito atribulado do pescador semi-analfabeto, que o povo menosprezava, e transmutou-o em paradigma da fé cristã para todos os séculos. Quem virou? Pedro, Jesus vendo através do corpo. É Jesus vendo o interior, a pureza que existia na parte interna. Para muita gente, Judas era negociante de expressão suspeita, capaz de astuciosos ardis em louvor de si mesmo. No entanto, ele via Deus na alma inquieta do companheiro, que os outros menoscabavam, e estendeu-lhe braços amigos até o fim da penosa deserção, a que o discípulo distraído se entregou invigilante. O que Jesus fez? Acompanhou-o até o último momento. Tentou fazê-lo mudar, mas disse: sou teu amigo. Na Santa Ceia, eles tinham o hábito de entregar o primeiro pedaço, como fazemos hoje, primeiro pedaço das coisas que a gente gosta, dos nossos aniversários, o primeiro pedaço é a pessoa que a gente mais gosta. Jesus, olhando nos olhos de Judas, entregou o primeiro pedaço de pão. O que Jesus fez? Olhou por dentro. Analisou que não era por fora que valia Judas, era por dentro, quem ele era. E invigilante, ele caiu. Para muita gente, Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso, na defesa dos próprios caprichos. Contudo, ele via Deus naquele espírito atormentado e procurou pessoalmente para confiar-lhe embaixada importante. Jesus viu em Saulo aquele que se transformaria, aquele cristão que utilizaria o que estava dentro escondido e que sairia de uma forma bela, gritante. Se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte. Lembra da pergunta 10 e pergunta 11, lá, que eu fiz do Livro dos Espíritos? Será que sentiremos Deus? Saberemos qual é a essência de Deus? Compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolvem o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. Ou seja, tudo aquilo que está fora, sujo,
né? Mostrando, deixando à mostra, está encobrindo algo lá dentro lindo, que Jesus, com seus olhos de pureza, enxergou. E aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra, por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão e a entender que, mesmo nas profundezas do pântano, podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. E é isso que a gente queria trazer para vocês hoje. Qual é a parte, né, do lodo, do charco que ainda existe em nós e que precisa nascer um lírio? Qual é a parte que ainda não entendemos que Jesus já viu? O que é aquilo que a gente não viu que muitos apostam? Mães, pais, né, têm esse olhar. E são impuros, imperfeitos, e visualizam nos filhos algo grandioso. Se olharmos por esse prisma, Jesus, como nosso irmão mais velho, tinha esse mesmo olhar materno que temos com os nossos filhos. Claro, com uma profundidade muito maior. Então, que pensemos nisso, que Jesus possa nos intuir a sermos muito melhores por dentro do que por fora. Que Jesus nos abençoe. Então eu convido a todos para fecharmos os nossos olhos e depois deste estudo em que nos conscientizamos do quanto somos infantis ainda, do quanto somos pequenos porque nos envaidecemos, olhamos para nós e nos sentimos tão vaidosos, tão grandes, tão espertos, e depois deste estudo percebemos o quanto nos equivocamos, mas também percebemos que temos muito ainda a aproveitar, que temos muito ainda a potencializar daquilo que temos a descobrir dentro de nós. E através deste Evangelho abençoado, iremos descobrir dia a dia com a ajuda da espiritualidade amiga. Ó Mestre amado Jesus, muito obrigado por não desistir de nenhum de nós. Assim como naqueles tempos do Evangelho abençoado, quando o Senhor aqui esteve e abençoou a terra prometida, aonde pisou, por cada caminho por onde esteve, por cada discípulo com quem dialogou, aonde descobriu e abençoou cada um com as suas potencialidades, que assim o Senhor possa olhar para cada um de nós, identificando em cada um aquilo que dentro de nós, no nosso íntimo, no mais profundo, ainda existe de potencial para poder um dia servir ao teu Evangelho. Ó Mestre bem-amado, nós estamos aqui nos encontrando, reunidos em harmonia, em pensamento, talvez cada um em seu lar, mas em pensamentos unidos, buscando uma única sintonia, para que possamos nos sentir bem pertinho do teu amor, bem próximos das tuas bênçãos, pelas quais aguardamos uma semana inteira, para que possamos nos reequilibrar, nos encontrarmos em harmonia e em paz. A partir deste momento, que o Senhor possa direcionar todas as suas energias para que possamos, juntos, vibrarmos numa única sintonia de amor e de paz. Muito obrigada por tudo, que assim seja.
Vamos falar assim. Oi, pessoal, tudo bom? Gostei de vocês hoje. Vocês estavam animados, estavam divertidos, né? Eu gosto deles quando eles estão animados e divertidos assim. O estudo é bom. A gente aqui no GEB, a gente estuda como se a gente estivesse na casa de uns dos outros, né? Não é um estudo assim muito formal. A gente gosta que a gente esteja à vontade, que a gente tenha essa liberdade de conversarmos, de falarmos não só das nossas qualidades, mas de expormos também as nossas fraquezas. Porque quando a gente fica muito naquela superficialidade do túmulo caiado por fora, cheio de podridão por dentro, você fica querendo passar uma imagem que você é santo, coisa que não é verdade. Então, é legal a gente estudar dessa forma. A Dani colocou pontos, questões pessoais, que tem que ter coragem para colocar na rede social. E ela colocou porque é a verdade. Você vai ficar sendo, eu sou o santo, sou a Chica Xavier da vida, Dani. Não é, nós somos todos cheios de problemas. Eu achei que é legal, algumas pessoas fizeram colocações que estão melhorando com isso, que estão, a cada dia estão aprendendo um pouquinho mais, estão melhorando. É isso. Nós estamos. Vocês acreditam que a gente foi reunido aqui? Nós que estamos aqui em Cristalina, que cada um veio de um lugar, não é verdade? Se eu perguntar aqui, ninguém aqui é daqui de Cristalina, cada um veio de um lugar. Deus teve esse trabalho todo de reunir a gente de diversos pontos do Brasil e colocar aqui. Por quê? E reunir com vocês agora. Nessa pandemia nos aproximou muito, não foi? E aí a gente reuniu, está todo mundo junto aqui, num ambiente virtual, e todo mundo já está se sentindo família. Lucirlene, Bárbara, Patimel, aprendiz espírita, Edilene Cissa. Edilene Cissa, adorei, Edilene. Não sei se vocês viram, mas recentemente a Edilene Cissa, ela começou a participar dos estudos do GEB, já tem um tempo conosco, mas quando a Edilene entrou nos estudos do GEB, a Edilene falava sobre suicídio o tempo inteiro. Né? Você não vai achar ruim de eu falar, porque você falava. Então, ela falava sobre essa questão. E aí, recentemente, num estudo desses, eu vi um comentário da Edilene Cissa, e ela feliz, porque parecia que tinha, se eu não estiver enganado, me desculpe se eu estiver errado, mas ela colocava lá que parece que tinha uma semana que ela não tinha necessidade mais dos remédios que ela tomava, tarja preta. E eu fico assim tão emocionado com isso e tão feliz, porque nós estamos juntos e Deus nos colocou como família, justamente porque nós somos parecidos, não é porque ninguém é melhor do que ninguém, não, é muito pelo contrário, é porque nós somos próximos. E essa proximidade é que fortalece o nosso grupo, porque nós vamos crescer juntos. Então, estou muito feliz com todos e com a graça de Deus nós vamos crescendo e melhorando. Pois não. Só falar do livro que eu acabei de lembrar, O Consolador, de Chico Xavier. A mensagem é pureza que eu li agora. Muito bem, pessoal. A Dani lembrou. Eu sabia que ela estava até agora tentando lembrar como que ela esqueceu o nome do livro. Agora ela lembrou e está ótimo. Amigos, é o seguinte, antes da gente ir para o passe, o povo aqui em Cristalina fala que eu dou recado demais. E aí depois parou de ter reunião presencial, agora eu tenho que dar o recado para vocês, que é o costume de dar os recados. Mas antes da gente ir para o passe, eu queria lembrar para vocês que nós estamos nos aproximando da nossa 21ª Semana Espírita de Cristalina, certo? E a 21ª Semana Espírita de Cristalina vai ser a primeira que vai ser virtual. Sempre foi presencial. A gente utilizava lá o auditório da Câmara Municipal de Cristalina. Era um evento muito, muito esperado, né? Não só aqui por Cristalina, mas pela região. Trazemos palestrantes de fora, um evento bonito, né? Mas dessa vez vai ser digital e vai ser mais bonito ainda, porque nós vamos trazer pessoas para assistir a Semana Espírita de tudo quanto é parte do Brasil e do mundo. Então, para a gente é muita alegria. E a gente estava fazendo a live no sábado com a Ivana, que, diga-se de passagem, foi boa, não foi, gente? Vamos ser sinceros. A live com a Ivana foi leve, foi gostosa, foi muito boa. E adorei vocês todos que estavam lá presentes, né? A dona Deise, eu vi ela ali justificando. Vamos dar um desconto, dona Deise. Dando uma justificativa para a Lucirlene ali. Eu acho que a Lucirlene também não acreditou muito na justificativa da dona Deise. Eu acho que não passou, né? Mas tudo bem, vamos dar um desconto da dona Deise, que a dona Deise... hoje ela trouxe mais duas amigas, se eu não estiver enganado, é a Adriana e a Kelly, que a dona Deise trouxe para assistir os estudos hoje. Eu acho que ela ficou com a consciência pesada, vocês não concordam comigo? Eu não apareci no sábado, vão pegar no meu pé, vou levar duas amigas novas. Aí, ó, a dona Deise está dizendo que participou desde a primeira Semana Espírita, trabalhou na Semana Espírita, trabalhou mesmo, dona Deise. Não, só tem um desconto.
Depois só justificam a Lucilene. Aí é um problema da senhora com a Lucilene. Ela que tira as faltas, ela que chama atenção. Não vou ficar entrando na função dela, não. Depois a senhora vê se a senhora convenceu. Mas o fato é que nessa 21ª Semana Espírita de Cristalina, a Dani, na live de sábado, ela teve uma intuição que eu achei maravilhosa e eu creio que vai dar muito certo. Ela, depois de noite, 10 horas da noite, quase 11, a Dani entra em contato comigo lá e fala, tive uma intuição na hora da live, estou aqui pensando nela, e o que você acha? Eu falei, manda aí, vamos ver. E a intuição da Dani foi o seguinte, todas as vezes que nós fazemos Semana Espírita, tem um flyer com uma mensagem que é escolhida, direcionada para o tema da Semana Espírita. E a gente imprime isso e distribui também na cidade o impresso e também manda, né, pelas redes sociais. A gente coloca porque a gente gosta de um texto doutrinário que fale sobre o tema. E a Dani teve a seguinte ideia. A ideia dela é que as pessoas que tiverem interesse de participar disso, mandam um e-mail para onde? Agora é outro. Bárbara, calma, Bárbara. Bárbara, o dedo dela é muito nervoso. Uma hora dessa ela já pôs tela inscrições GEB. Bárbara, isso. Calmou. Bárbara respirou fundo. A Dani criou outro só para isso. GEB Cristalina, Bárbara, @gmail.com. gebcristalina@gmail.com. Aí você vai colocar assim, eu quero, no assunto. Botou isso, eu quero, a Dani já sabe. Aí você colocou eu quero, a Dani vai mandar para você um trechinho, uma frasezinha. E aí você vai gravar essa frasezinha, vídeo mesmo, você vai gravar, e aí eu quero fazer uma ressalva, porque nós fizemos uma vez um vídeo desse jeito com o pessoal do Movimento Espírita de Goiás. E teve gente que quis gravar num lugar muito bonito, assim, ficou bonito mesmo, num lugar florido e tudo, só que o vento tocava assim, que ninguém ouvia nada que a pessoa estava falando. Então, quando você for gravar, você vai gravar num lugar que você vai estar fechado, que não vai ter barulho de panela de pressão. Eu lembro disso, no nosso vídeo tem uma pessoa na panela de pressão. Oi? E o telefone deitado, na horizontal, não na vertical, tá? Na horizontal, para ficar tudo igual, porque se alguém mandar na vertical, a gente não vai poder aproveitar. Tá bom? E vocês vão gravar aquela frasezinha e a Dani vai montar, então, esse videozinho que nós vamos colocar na abertura da 21ª Semana Espírita, com cada um de vocês mandando um trechinho que vocês vão gravar daquela frase. Se você vai gravar você sozinho ali, ou se você quer chamar seus filhos e eles estarem juntos, aí é guerra de vocês. O importante é que você fale aquela frase lá num som bom, preservado de barulho, para que possa ser compreensível para todos, tá bom? Eu achei a ideia maravilhosa, porque é uma oportunidade também da gente conhecer um pouquinho de vocês. E aí, indo mais além, né? A gente pode, como nós temos ali, nós vamos ter no início da Semana Espírita, amigos, presta atenção, é uma semana no ano. Então, por favor, não me decepcione nessa hora. Então eu peço a vocês o seguinte, que estejam conosco, igual a gente fala para a turma aqui do GEB, quando é a Semana Espírita presencial. Muita gente vem no GEB, às vezes, só na segunda, outros vêm só na quarta, outros vêm segunda, quarta e sexta, e varia a frequência. Mas na Semana Espírita, ela começa no dia 10, que é uma segunda-feira, e a abertura vai ser com a Ana Tereza Camasmi, e vai até o dia 16, que é no domingo. E o encerramento é com Gilberto Amaro. Então, são todos os dias, é uma palestra. Então, a gente quer que vocês, é uma semana no ano, a gente quer vocês todos os dias conosco, para que a gente possa fazer esse evento, o primeiro que vai ser digital, né? E vai ser muito bom ter a companhia de vocês. Aí, baseado na ideia da Dani, eu pediria para vocês, quem colocou eu quero ali também, para que vocês gravem um videozinho também, falando do momento seu com o GEB, como que você encontrou o GEB, de que maneira, por quê? Porque nós vamos ter um intervalo, entende? Antes de começar a palestra lá, nós temos um tempo, um intervalo. Então, ao invés de a gente deixar lá parado, vago, só o contador ali de tempo, a gente vai soltando ao longo da semana os videozinhos que vocês nos mandaram. Eu acho que vai ser bem legal. Só que tem que ser videozinhos curtos, né? Eu acho que 30 segundos no máximo, né? 30 segundos no máximo, não pode passar de 30 segundos, porque senão fica difícil da gente fazer aqui, colocar.
Entendeu? Se a gente vai conseguir colocar todos, aí eu não sei, mas a gente vai tentar colocar o máximo que a gente conseguir. A gente vai ter 7 dias aí para estar passando esses videozinhos, tá bom? Vai ser uma alegria receber esse material de vocês. Falei muito. Só. Vamos preparar para o passe, porque senão fica muito estendido, tá bom? Um abração. Até agorinha. Então, meus amigos, irmãos queridos, que Deus nos permitiu conhecer nesta encarnação, elevemos o nosso pensamento ao Criador, esse Pai bondoso, esse Pai amoroso, e nos conectemos com a sua misericórdia, com o seu amor maior, para que possamos aurir a energia que necessitamos para o enfrentamento das provas que são nossas, de mais ninguém. Agradeçamos a Deus pela oportunidade da existência física que nos permite repararmos aqui na Terra os equívocos que aqui na Terra cometemos nesta e noutras existências. Muito obrigado, Pai, por nos permitir aqui estarmos, enquanto tantos irmãos nossos no plano espiritual
imploram a oportunidade de uma nova existência e se corroem pelo remorso dos equívocos praticados e sabem que só conseguirão vencer a dor do remorso aqui retornando para fazerem melhor o que erraram no passado. Portanto, Senhor, perdoa-nos se ainda assim, sendo beneficiados pela oportunidade da existência atual, reclamamos, murmuramos e muitas vezes nos sentimos exaustos diante da luta. O cansaço só vem para aquele que labuta, para aquele que trabalha. Mas o cansaço, fazendo o certo, fazendo o correto, é prazeroso. Portanto, ajude-nos, Pai, a fazermos o certo, a fazermos o correto, a assumirmos as provas e as responsabilidades que a vida nos trouxe com confiança que estaremos sendo carregados nos Teus braços de amor. Pai de amor e de bondade infinita, colocamos nas Tuas mãos as nossas lutas, repousamos no Teu ombro, respiramos fundo, buscando a energia necessária para tomarmos a nossa cruz e seguir-lhe os passos iluminados, cumprindo a nossa tarefa tão bem quanto o Senhor cumpriu a sua. Dai-nos, Pai, a energia necessária de nos alegrarmos diante até mesmo da dor, porque sabemos que a dor é a nossa mestra e é ela que nos ajuda a caminharmos mais confiantes nesta jornada. Que a Tua luz nesse momento invada todos nós, nos preencha, nos fortifique, nos encha de ânimo, de confiança, de esperança que amanhã seremos melhores do que somos hoje. E quanto mais melhoramos, mais buscamos responsabilidades no trabalho do bem. Ao contrário de quando ainda somos crianças espirituais que corremos do trabalho. Quanto mais crescemos, mais corremos atrás do trabalho. Respirem, meus irmãos, respirem o hálito divino que te preenche de vida, que te ergue diante das dificuldades, que estimula o teu cérebro a conquistas novas e afasta de ti a preguiça, o desânimo, o medo e a inconformação. Sê conosco, Pai, hoje, amanhã e para todo sempre, que a nossa comunhão aconteça não apenas nestes momentos, mas durante toda a nossa existência, para que não esqueçamos que somos herdeiros do Teu amor. Respira fundo durante toda a nossa existência. Agradece ao Criador, ao Deus da vida, ao Deus de amor. E deixe que a falange dos espíritos superiores que fazem a vontade de Deus adentre no teu lar, iluminando todos os recantos da sua casa, levando luz, levando equilíbrio, passando no quarto dos seus filhos, no seu quarto. E se ali eles encontrarem algum irmão desencarnado em sofrimento, necessitando de auxílio, que estes irmãos sejam acolhidos, sejam amparados,
e que sejam conduzidos para as colônias espirituais, onde receberão orientação segura, amor fraterno e esperança no futuro. Que esta falange também, em nome de nosso Pai, pouse a mão iluminada sobre este vasilhame com água e irradie os fluidos espirituais sobre esta água, transformando-a, magnetizando-a, iluminando-a, para que ela cumpra o seu papel curador na vida de cada um. Que bênção maravilhosa, que trabalho maravilhoso dessa equipe espiritual. Agradecemos imensamente a Eurípides Barçanufo, nosso mentor espiritual, desta casa abençoada que nos acolhe, por estar conosco sempre, às segundas, às quartas, às sextas, levando com a sua equipe luz aos corações e aos lares, em nome de Jesus. Peçamos agora, meus irmãos, por todas as pessoas que nesse período agora tiveram um parente, um amigo, um conhecido que desencarnou por este vírus da Covid-19. Hoje, aqui na nossa cidade, recebemos a notícia do desencarne de um dos moradores aqui de Cristalina, que estava internado em Catalão, Bernardo Facnel. Toda a família contraiu o vírus e o filho e o pai estavam em estado grave. E o filho desencarna hoje. Quantas histórias semelhantes ocorrendo no mundo afora. Que possamos orar por estas famílias, por estes espíritos que retornam à verdadeira morada na casa do Pai, para que todos possam encontrar em Deus a força necessária para não se revoltarem, não se deprimirem e continuarem lutando, aprendendo, crescendo e amando, em nome de Deus, que sabe o que melhor nos convém. Ó meu Deus, meu Pai de amor, que o Senhor console esses corações que cada um dos nossos irmãos estão pensando agora, que enfrentaram ou estão enfrentando essa luta em suas famílias. Que o Senhor leve a cada uma dessas famílias que passam por esta dor, aquelas que não tiveram a oportunidade de sepultarem convenientemente os seus entes, aquelas que não tiveram a oportunidade de um abraço de despedida, que o Senhor coloque no coração e na mente de cada um, que o que nos liga como espírito são os sentimentos, os pensamentos que emanamos. E que mesmo que não estivemos lá pessoalmente, de onde quer que estejamos, poderemos falar do nosso amor, direcionar o nosso carinho e dizer a esses corações
que nós os amamos. Com eles nos preocupamos, mas que em Deus confiamos, porque sabemos que ninguém poderia cuidar deles melhor do que Deus, nosso Pai. Que o amor do Criador e a dedicação amorosa de Maria, nossa Mãe Santíssima, envolva esses corações, acalmando-lhes o sofrimento da saudade, a dor de não saber se terá forças para continuar amanhã, mas que eles sintam hoje, nesse momento abençoado que estamos pensando neles, que eles sintam a presença de Deus em suas vidas e que esta sensação lhes estimule a crerem que existe uma luz no fim do túnel e é focando nela que nós devemos continuar caminhando. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Espíritos amigos. Que esta paz nos envolva e nos acompanhe. E que o sono físico nos aproxime do nosso anjo da guarda, dos espíritos familiares que zelam e velam por nós. E que amanhã seja um novo dia, com muita esperança, com muito trabalho, com muita gratidão. Que assim seja. Com muita esperança, com muito trabalho, com muita gratidão. Que assim seja. Pense na vida, faça perguntas, queira saber de Maria. Pense na vida, faça para onde vamos, queira ser bom entender de Maria. Você pode crer. Comece hoje mesmo a procurar compreender.